A primavera aqui no hemisfério sul está prestes a começar. Isso vai acontecer mais precisamente às 4 horas e 21 minutos da tarde de hoje. A estação das flores deixa tudo mais colorido e alegre. Mas além das flores, a primavera traz também uma farta variedade de alimentos da safra que deixam a alimentação mais colorida, saudável e barata. A gente chamou a nutricionista Larice Godoy para dar dicas de alimentação para esse período. Então, Larice, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então é isso, né? Durante a primavera a gente tem uma opção diferenciada, uma variedade maior aí de alimentos que a gente pode aproveitar? Sim, agora de setembro até dezembro a gente tem uma grande variedade de frutas, verduras, legumes. Certo, e a que a gente precisa se atentar para a gente ter ali, né, aproveitar bem, fazer um cardápio bacana nesse período de primavera? As verduras, a gente tem abóbora, abobrinha, cenoura, chuchu, tomate, né? Então, por exemplo, a abóbora, né? A abobrinha, a gente consegue um teor muito alto de vitamina A, que é uma função bastante oxidante, né? Tem uma função potencial antioxidante muito grande. E a forma da gente aproveitar melhor esse potencial é na forma dela cozida mesmo. Então, por exemplo, né? O principal teor que ela tem é de vitamina A. Quem não cria um produto de pele, né, retinol, por exemplo, que é a vitamina A. Então, ela tem um fator protetor, né, ótimo para a pele, tanto a cenoura como a abóbora. O tomate também, a gente tem um tomate agora nesse período. Então, o tomate tem um famoso antioxidante, que é o licopeno, né, que ele tem um fator protetor também na função antioxidante. Tem estudos, né, que mostram evidências na proteção do câncer de próstata, né, que pode melhorar essa função antioxidante, né, na verdade. Ela tem esse fator protetor, então ela pode ajudar a inibir essas células que são os radicais livres, né? Então, os produtos, os alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios combatem esse excesso de radicais livres, né, na nossa célula, no nosso organismo. Ah, tá certo, Larice. A gente preparou até uma cartela aqui para a gente especificar mais sobre as épocas do ano em que essas verduras, esses legumes da estação estão mais abundantes, né? Estão mais presentes aí no mercado. A gente pode colocar no ar aí a cartela para a gente visualizar direitinho. É o seguinte, me corrija aí se eu estiver errado então, né? As abóboras e a abobrinha, elas ficam mais presentes então, né? Mais fácil de ser encontrada com uma qualidade maior e um preço melhor. De setembro a outubro, a beterraba ali nos meses de setembro, outubro e novembro. A cenoura é mais predominante ali no período de outubro, o chuchu é março, abril, maio, agosto, setembro e outubro e o tomate em outubro. É isso mesmo, doutora? Nessas épocas, nesses meses, esses alimentos, eles estão com uma qualidade maior, estão numa quantidade maior também. Isso quer dizer que o preço também pode ficar um pouco mais baixo? Com certeza, né? Nesse período ele tem uma produção maior, não? Então essa alta demanda, né? O mercado responde, os produtos ficam mais em conta, né? Então você vai conseguir encontrar no supermercado, na feira, bem mais em conta. Então ótimo para tirar proveito nessa época. Ah, muito bacana mesmo a gente perceber, né, que essa variedade ali e também essas opções, a hora de ir no mercado a gente pensar um pouco antes, né, e ver que alimentos a gente vai comprar, a gente vai consumir. Eu queria que a senhora explicasse pra gente, a gente falou aí das verduras, né, eu queria falar um pouco das frutas agora. No caso das frutas, acontece algo semelhante, né, doutora? A gente também tem dicas aí, a senhora pode dar algumas dicas de frutas para esse período? Conta pra gente. Sim, nesse período agora de frutas a gente tem uma gama muito maior, né? Então a gente tem a mexerica, né? Tangerina, como a gente conhece mais como mexerica, melão, mamão, banana, laranja, acerola, jabuticaba, a manga e a uva. E também a mesma coisa, né? Não diferente das verduras e dos legumes, a gente também tem um potencial muito grande de antioxidante. Principalmente na acerola, na jabuticaba, né, que tem uma maior versão na casca. Então, sempre se for consumir, agora é o período, né, dá preferência em consumir com a casca. Então, você vai conseguir tirar um proveito muito maior dos nutrientes. Na acerola, tem um teor muito alto de vitamina C, né? Então, um suco de 100 gramas de acerola, praticamente você já alcança todas as quantidades
diária que você precisa de vitamina C. Ou seja, né, tem aquela necessidade de suplementar a vitamina C, como muita gente tem costume, né? Não há necessidade, porque a vitamina C, ela praticamente compõe quase todas as gamas de alimentos. Então, assim, quanto mais você consome, por exemplo, de vitamina C, o seu organismo menos vai absorver. Então, por exemplo, se você alcançou as necessidades nutricionais 100% ali no dia, a chance de você absorver aquele excesso é pequena. Então, não precisa consumir em grandes quantidades e nem precisa suplementar. A vitamina C, você consegue consumir ela praticamente ali 100% na alimentação. Ah, isso é bom, né, doutora? Que a pessoa pode abrir mão ali, né, do comprimido e consumir as frutas, né, para ter a garantia aí dessas vitaminas no corpo. Assim como a gente fez no caso das verduras, a gente também tem ali a listinha dos meses, né, em que as frutas estão presentes ali de forma mais abundante, o que acaba favorecendo a qualidade, abaixando o preço. Vamos colocar então, para que o pessoal de casa consiga ver bem, né, visualizar direitinho. A tangerina, a senhora mencionou, né, doutora? Tá ali mais presente nos meses de agosto, setembro, outubro. Aí no caso do melão muda um pouco. Outubro, novembro e dezembro, a gente encontra ele ali de forma mais abundante. O mamão, setembro, outubro e novembro. A laranja, em vários meses, né? De agosto até dezembro, a gente tem ali a laranja presente, né? Lembrando que isso varia um pouco, né, doutor? Essa presença dessas frutas aí nesses meses do ano, isso pode variar de acordo com a região? Sim, né? Algumas regiões você vai encontrar com maior facilidade e outras não. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo da jabuticaba, a gente tem grande abundância, né? Inclusive tem, se eu não me falha a memória, se estiver enganado, me corrija, acho que a maior fazenda, né, com jabuticabal, acho que da América Latina, não sei, está aqui no estado de Goiás, daqui pertinho da gente. A cerola também tem bastante abundância, né? Muita gente tem cerola em casa, então você consegue tirar esse proveito, né? Banana também se encontra aqui na região centro-oeste também com valor mais em conta, tem uma predominância. Então, assim, a região centro-oeste, né, pelo clima seco, ela é bastante favorável, né, na maioria das frutas, legumes, verduras. Ah, tá certo. O pessoal pode aproveitar, né, doutora, essa maior variedade, maior quantidade de frutas disponíveis para fazer os sucos, né? A gente está passando por um tempo muito seco, então a gente precisa se hidratar bastante e a gente também passa aí em grande parte do país, na maior parte do país, por um período de calor muito grande, muito intenso, né? O nosso caso aqui em Goiás, por exemplo. Então, os sucos são uma boa pedida também, doutora. O que a gente tem de dicas aí sobre os sucos agora na primavera? O suco que a gente consegue, né? Primeiro que você vai alcançar uma quantidade, às vezes, em teor de água maior. Uma quantidade de fibra, né? Então a gente falou que de legumes, de verduras, né? Do potencial antioxidante que a maioria tem, a gente precisa tirar proveito disso. Só que para isso acontecer, a gente precisa da biodisponibilidade. Então o que acontece? Não é só consumir, é absorver também. Então a gente consumir, né? O suco, seja a fruta, o suco nessas com mais no teor de água maior, você consegue também uma melhora da questão intestinal. Então, o suco, por exemplo, vai entrar com uma ótima alternativa, né? A gente deixou um suco aí, uma receita de um suco para os telespectadores. Então, a preferência é o quê? Que não coe suco, tá? Aproveite, tire todo o proveito, né? Porque, querendo ou não, quando a gente bate, né? Tem esse processo, né, de liquidificar, você perde um pouco, sim, de nutrientes, mas nada que seja, assim, em grande quantidade. Então, é importante não coar o suco. Então, beba o suco com a quantidade de fibra, porque você vai conseguir tirar um proveito maior desse suco, né, das verduras. Então, a gente pode misturar legumes, verduras no suco, né, como a gente deixou aí na receita para o pessoal. Ah, vamos falar então dessa receita, né? Gostei dessa dica aí, a gente aproveitar a maior parte das frutas, né? Evitar ficar coando demais, porque isso pode acabar prejudicando, né, o valor nutritivo dessa bebida. Vamos dar então essa receita, doutora. A gente tem uma cartela também com os ingredientes ali para o pessoal de casa ver, né, como preparar esse suco aí, que também, além de muito refrescante, né, também é muito nutritivo. Explica pra gente um pouco mais sobre esse suco que a senhora vai indicar ali para o pessoal de casa. Então, o suco, ele vai uma laranja, uma maçã,
2 fatias pequenas de abacaxi, que é opcional, 1 colher de chá de chia também é opcional, porque a chia vai adicionar um pouco mais de fibras, né, no suco. O suco, ele já em si, ele tem um teor bom de fibras, tem quase 9 gramas de fibra, então para uma refeição, vamos dizer assim, se você quisesse incluir no café da manhã, no lanche da tarde, é uma ótima alternativa. Então é uma maçã, uma beterraba, né, então que a gente viu aí, que tá na época, né, uma laranja, uma maçã, uma beterraba, 2 fatias de abacaxi e, se preferir, a gente também pode fazer o uso da água de coco. Eu prefiro porque aí não há necessidade de adoçar. Bateu, não precisa coar, esse suco fica uma delícia, né? A gente tem a beterraba aí, que hoje é bastante estudada, principalmente na função esportiva, né? Ela é vasodilatadora, tem uma função para ajudar aí na questão da fadiga, né? No retardo da fadiga. Então, o pessoal aí que pratica esporte é uma ótima opção de pré-treino, então para incluir realmente na rotina. Aí, tá certo. Ótima dica então, hein, doutora? Olha, a primavera, né, ela promete ser bem quente esse ano. Eu quero saber da senhora se o que comer, né, durante esse período aí que a gente está passando por mais calor. A senhora já mencionou que é importante que a gente consuma frutas ricas em água. Qual outra dica a senhora pode nos dar para que a gente mantenha ali o bem-estar, mantenha a saúde, apesar desse tempo seco e apesar desse calorão? Então, além de consumir a quantidade de água adequada, né, a gente também pode optar por saladas, né, alguns alimentos mais frios. O pessoal realmente reclama muito nessa época, né, que não consegue consumir arroz, feijão. Então, às vezes, uma dica que você pode, uma alternativa para trocar, vai fazer uma salada ali com macarrão integral cozido, faz um molho, né, mostarda e mel, por exemplo, e aí adiciona um frango desfiado, é uma ótima alternativa tanto para o almoço quanto para o jantar. Então, você vai conseguir ali ter todas as porções de carboidrato, proteína, os minerais, os nutrientes, né, da salada. Então, vai aumentar também, conseguir um teor bom de fibras, né, que é muito importante bater nessa tecla de fibras, né. Hoje as pessoas vão perdendo o hábito de cozinhar e automaticamente trocando por lanches rápidos, industrializados, né. Então, influencia na questão da fibra. E aí o que acontece, né? A gente não tem, influencia na flora intestinal e a gente não tem uma absorção de nutrientes legais. Então é importante também dar atenção para essa quantidade de fibra e para a quantidade de água, né? Então se você automaticamente aumenta a quantidade de fibras, né? Então é importante aumentar a quantidade de água. Não sei se algum dia já falou aqui, né? Mas para saber a quantidade de água, é uma regra bem fácil. Você vai pegar o peso do seu corpo e multiplicar por 35 ou 40. Aí, como a gente está num período muito seco, né, precisa consumir um pouco mais de água, então o ideal é multiplicar por 40. Às vezes, uma pessoa de baixo peso pode multiplicar ali até por 45. Então, você pega seu peso, então, por exemplo, 80 quilos vezes 40. E ali você vai conseguir ter a quantidade de água que você precisa tomar, 2,5 litros, 2 litros 900. Se sentir necessidade de mais, pode tomar mais, não tem problema. Mas é bom ficar atento, né, sempre deixar uma garrafinha próxima para poder ficar se hidratando, lembrando, até por conta da questão da hidratação, da pele, né? Então fica ressecada, a boca trincada, então é importante manter essa hidratação. Tá certo, doutora. Dizem, né, eu já ouvi falar várias vezes que a carne é indigesta, é um alimento indigesto. Agora, nesse período quente, qual a quantidade de carne que a gente deve consumir? Existe isso, um padrão para todo mundo ou não é verdade? Não, para todo mundo não tem um padrão, cada pessoa é individual. Então, por exemplo, né, no consultório a gente calcula a quantidade de proteína para cada indivíduo. Uma coisa que às vezes observar é a palma da mão. Então, não é só esse quadradinho aqui, né, toda a palma da mão de proteína, porque no geral, principalmente mulheres, têm o hábito de consumir pouca carne. Então, assim, é bom observar mesmo, até porque algumas vitaminas, também alguns nutrientes, a gente só encontra, por exemplo, do complexo B, as vitaminas do complexo B12, a gente consegue encontrar somente em fonte de origem animal, no caso nas carnes, então é importante. Então, alguns minerais, o zinco, por exemplo, a gente vai ter um teor maior nas carnes, então é importante observar essa quantidade. Então, mulher, às vezes, né, sente unha enfraquecida, cabelo caindo, é bom observar essa quantidade. Então, sempre pensar no tamanho da mão. Né? Então, sempre evitar de ficar comendo pedacinhos pequenos, né? No geral, a mulher às vezes consome 50, 100 gramas, que é bem pouco. Então, observar o tamanho da mão, que vai em torno de 100, 120 gramas de carne. Tá certo. Larissa Godoy, obrigado pelo seu tempo aqui com tantas dicas importantes, né, sobre alimentos dessa estação.
considerada a estação mais bonita, mais colorida do ano. Eu fiquei feliz, viu, com os esclarecimentos que a senhora trouxe para a gente. Acho que conseguimos informar bastante para o pessoal de casa, economizar um dinheirinho e também garantir a saúde nesse período, viu? Obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.